Oi, gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 21 de outubro. E você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM em Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje, a gente vai falar sobre a última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, a classificação de Luiz Stefani para o WTA Finals, a vitória do Praia Clube na estreia da Superliga Feminina, a participação da equipe brasileira no Mundial de Ginástica e muito mais. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Hoje a gente está aqui na mesa. Eu, Carol Vimiero, que já me apresentei, vou pedir para os meninos se apresentarem, por favor. Oi, gente, meu nome é Cauê Sivec, eu sou estudante do segundo período de jornalismo aqui da UFMG. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou estudante de jornalismo na UFMG e voluntário aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Ingrid Mendes, estudante do quinto período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente, vamos começar falando de futebol, nesse que é o 30º episódio do MartaCast, gente. 30. É bastante coisa, né? Bastante já, muita A gente está trabalhando bastante. Então vamos lá, vamos falar dessa última rodada aí da primeira fase do Campeonato Mineiro Feminino. A gente teve mais um clássico e o América e o Cruzeiro empataram. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo. No último sábado, dia 18, Cruzeiro e América se enfrentaram na Arena Fremisa em Santa Luzia, pela última rodada do campeonato, da primeira fase do Campeonato Mineiro. E esse jogo que valia a liderança, né, a classificação em primeiro lugar, que vai definir muito as semifinais, né, que a gente já vai falar daqui a pouco. E o jogo terminou 2-2, com o Cruzeiro ficando na liderança com 13 pontos, enquanto o América terminou na segunda posição com 11 pontos. O jogo começou melhor pro América, né, que aos 21 minutos do primeiro tempo abriu o placar com a Gadu, numa batida de chapa de fora da área, no cantinho da goleira. Depois do gol, mesmo com o gol do América, o Cruzeiro não se desesperou e foi para cima, jogou com bastante pressão o jogo inteiro. Só que na volta do intervalo teve uma desatenção e aos 2 minutos tomou o segundo gol, né, de escanteio, com a Pimenta cabeceando. E mesmo assim, depois do 2-0, acho que principalmente a Bianca Brasil, né, que é a destaque do time, ela chamou o jogo para si mesma, como ela fez muitas vezes ao longo da temporada, decidindo grandes jogos, e detalhe que o Cruzeiro estava se classificando em segundo com esse placar, então a Bianca Brasil chamou o jogo para ela, fez o gol de falta aos 8 minutos, o terceiro gol seguido dela de falta em 3 jogos seguidos, né? E depois ela ainda deu uma assistência pro gol da Ju Oliveira de cabeça. Com esse resultado, né, o Cruzeiro terminou em primeiro e vai enfrentar o Itabirito nas semifinais. E o América, que terminou em segundo, vai enfrentar o Atlético Mineiro também nas semifinais, né? Os jogos vão acontecer nos 2 primeiros finais de semana de novembro, né? As cabulosas vão jogar no dia 2 de novembro às 11 da manhã no estádio Coronel Afonso de Moura Castro em Itabirito, no primeiro jogo, e no segundo, no dia 8 às 15 horas na Arena Gregorão. Já as espartanas vão jogar no sábado, dia 1 de novembro, às 15 horas, na Arena Gregorão, em Contagem. E o segundo jogo, no dia 8, também às 15 horas, na Arena Fremisa, em Santa Luzia. Legal, eu achei. Tava comentando aqui antes da gente, né, começar a gravar, meio inesperado, né, o empate, assim. Mas acho que pela dinâmica do jogo aí, acabou que ficou bom pro Cruzeiro, assim, né? Saiu perdendo de 2. E acabou, né, assim, empatando e conseguindo classificar em primeiro e evitando também enfrentar, né, o Atlético. O clássico, enfrentando. Exatamente. Semifinal. Não, o jogo foi todo superior do Cruzeiro, mas pelo que aconteceu, né, pelo o 2-0, o resultado foi melhor pro Cruzeiro, com certeza. Se salvou, né, de enfrentar o Atlético, que seria um jogo mais difícil. Eu acho que o Cruzeiro continuaria sendo favorito. Sim.
mas realmente, pelo que foi o jogo, foi um melhor resultado pro Cruzeiro do que pro América, com toda certeza. Sim, vamos falar um pouquinho do outro jogo aí, né, envolvendo os times da capital. O Atlético, ele venceu o Araguari por 17-0, né? Esses placares aí, né, vamos dizer assim, né, que mostram uma diferença gritante, né, entre os times da capital e do interior. Mas o Atlético venceu, né, e se classificou para a segunda fase, para semifinais, para enfrentar o América. Conta os detalhes pra gente, Manuel. Exatamente, Carol. Mais uma goleada aí no Campeonato Mineiro Feminino. Esse jogo aconteceu no último sábado, dia 18 de outubro. O Atlético ele goleou o Araguari na Arena da Bola em Confins. No jogo foi 17-0, como a Carol mencionou, e foi válido pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. A artilheira do Atlético na partida foi a Luana Índia, camisa 9, fez 4 gols, seguida pela Thalita, que fez 3. Aí a gente teve três jogadoras que fizeram 2 gols cada uma, a Isa, a Cindy e a Debinha. E para fechar o marcador, a Clarinha, a Letícia, a Kellen e a Nini marcaram 1 gol cada uma. Com esse resultado, as Vingadoras terminaram a primeira fase na terceira colocação com 10 pontos, um saldo positivo de 20 gols. E o Araguari acabou na lanterna aí, como basicamente o saco de pancada do fase de grupos, tomou goleada de praticamente todos os times, com 64 gols sofridos e apenas 2 marcados e nenhum ponto somado. A equipe da capital já havia se garantido na próxima fase, com empate no América por 1-1 nessa rodada, e vai enfrentar esse mesmo adversário na semifinal agora. Os jogos vão acontecer nos dias 1º e 8 de novembro. A gente fala, assim, né, da diferença dos times da capital para o interior, no caso do futebol masculino, que existe também essa diferença, mas acho que ficou muito gritante, né, no caso do Campeonato Mineiro desse ano, essa diferença técnica mesmo, né, do Araguari, principalmente, acho que principalmente ele, em relação aos outros times. Tomou goleadas, assim, né, Sim. muito, enfim, um placar muito diferente Elástico. aí, né, elástico, quase que para todos os Sim. times. O Araguari que já tinha feito a primeira participação dele no campeonato de 2023 e, né, dá pra ver uma evolução, porque tinha feito apenas 1 gol e tomado 85 e nesse campeonato fez 2 e tomou só 64, então tem uma evoluçãozinha aí, apesar do abismo ser bem grande ainda. Sim, é bem diferente, né, o nível técnico e também, assim, um nível de profissionalização que ainda vamos dizer assim, capenga mesmo dos times da capital, mas que começa a dar muita diferença também, né, Sim. para esses outros times. Falando do Atlético, gente, o Atlético anunciou a renovação, né, com a técnica Fabiana Guedes. Conta os detalhes pra gente, Cauê. Isso mesmo, o Atlético anunciou na última semana a renovação de contrato com a técnica Fabiana Guedes até o final de 2026. Ela que chegou no início desse ano, em maio, para substituir o técnico Adriano Gutierrez e tirou o time de uma crise, conseguindo uma boa campanha na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, avançou até as semifinais e conquistou acesso. Ela que foi jogadora profissional por 17 anos, com passagem pela seleção brasileira em 2007 e pelo futebol feminino na Inglaterra no Kensington Town, time no qual aposentou e iniciou a carreira como técnica. Depois ela foi auxiliar no Osasco Audax e no Santos. E ela que é formada em Educação Física e pós-graduada em Futebol com licença pró da CBF. Pelo Atlético, ela comandou o time em 16 jogos e teve 10 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. Além da semifinal da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ela chegou até as oitavas de final pelo Galo na Copa do Brasil. Sim, chegou e arrumou a casa, né? Sim. A gente que estava acompanhando aqui o início do ano do Atlético, tava assim, terrível. E aí ela chegou e realmente as coisas. Fez o que precisava fazer e conquistou o objetivo principal da temporada. Sim. Vamos falar agora do último jogo, gente, dessa última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Itabirito, ele jogou contra o Valadares e venceu, garantindo, né, a classificação como 4º lugar e também sendo aí coroado como campeão do interior. Conta os detalhes pra gente, Ingrid.
Sim, esse foi o jogo que definiu, né, essa última vaga para as semifinais, com o trio da capital, Cruzeiro, Atlético e América já garantidos. O Itabirito e o Valadares se enfrentaram no último sábado, dia 18, no estádio Afonso Moura de Castro, em Itabirito, para decidir o título do interior e essa última vaga na próxima fase. O jogo foi uma goleada por 4-0. A Bruna Marques marcou os 2 primeiros gols da partida aos 30 e aos 41 minutos do primeiro tempo. O terceiro gol, ele foi um gol contra, saiu dos pés da adversária Isabela Costa Silva aos 63 minutos. E para fechar o placar, Elisvânia de Paz balançou as redes aos 74 minutos de partida. Com o resultado, as Gatas do Mato garantiram a classificação e conquistaram o bicampeonato do interior, somando 6 pontos até o momento no Campeonato Mineiro Feminino. As partidas de semifinal vão ser realizadas nos primeiros finais de semana de novembro e o Itabirito vai enfrentar o Cruzeiro. É isso, gente. Então a gente vai ter, né, Atlético e América, né, e Cruzeiro e Itabirito. Os jogos vão ser disputados, como os meninos falaram, né, nos 2 primeiros finais de semana de novembro. E vamos ver aí quem que vai se classificar para a grande final, que também deve acontecer ainda em novembro. E agora, para fechar o bloco, eu vou passar aqui por um giro das outras notícias do futebol que não entraram, mas que estão publicadas lá no site da nossa revista, revistamarta.com. A Ferroviária conquistou o 3º lugar da Libertadores Feminina no último sábado, dia 18, ao vencer o Colo-Colo do Chile por 1-0. Com o 3º lugar, a Ferrinha terminou a competição invicta, com 4 vitórias e 2 empates. O Corinthians conquistou no último sábado, dia 18, a Libertadores Feminina pela 6ª vez, após vencer o Deportivo Cali por 5-3 nos pênaltis, depois do empate sem gols no tempo normal. Com essa conquista, as Brabas reforçam sua liderança histórica na competição, chegando ao 3º título consecutivo, 2023, 2024 e 2025. Na última quinta-feira, dia 16, o Flamengo anunciou que a treinadora Rosana Augusto não seguirá no comando da equipe de futebol feminino. Em nota, o clube afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e reforçou os planos de seguir apostando nas categorias de base para compor o elenco, indicando a redução de investimento na modalidade e um olhar limitado ao mercado. Na última segunda-feira, dia 20, Rosana Augusto foi anunciada como nova treinadora da equipe profissional feminina do Palmeiras. Na noite do último domingo, dia 19, o Palmeiras superou o Grêmio, atual campeão da competição, por 4-2 e conquistou o título inédito da Brasil Ladies Cup. A final marcou a despedida da técnica Camila Orlando do Palmeiras, que deixa o comando do time para assumir a seleção brasileira feminina sub-20. A gente acaba agora o primeiro bloco e volta já já com mais notícias esportivas de mulheres. A gente está de volta para o nosso segundo bloco. Vou pedir para as meninas se apresentarem, por favor, Carol. Oi, gente, eu sou a Carol Freire, eu sou estudante do 4º período de jornalismo aqui no UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargo, sou estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG e também sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Ingrid Menciu, estudante do 5º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Nosso segundo bloco hoje é sobre tênis e vamos começar falando sobre a Luísa Stefani, que com a parceira dela, Timeia Babos, foram vice-campeãs do WTA 500 de Ningbo. Conta os detalhes pra gente, Carol. É isso mesmo, a dupla ficou com o vice-campeonato no WTA 500 de Ningbo, na China. Elas foram derrotadas na final pelas favoritas Nicole Meriker Martinez e Lyudmila Samsonova por 5-7, 6-4 e 10-8, em um jogo equilibrado e decidido apenas no super tie-break. Apesar da derrota, o resultado garantiu à parceria uma vaga inédita no WTA Final de 2025, o torneio que reúne as 8 melhores duplas da temporada. A Stefani será apenas a segunda brasileira da história a disputar o evento, repetindo o feito da Bia Haddad. Com a campanha, a Luísa Stefani voltou ao top 20 do ranking mundial de duplas, ocupando a 17ª posição. A brasileira e a húngara vêm de uma temporada sólida com os títulos de Linz, Estrasburgo e São Paulo, consolidando-se entre as melhores duplas do circuito. O WTA Final será disputado entre o dia 1º e o dia 8 de novembro em Riad, na Arábia Saudita.
Pois é, super conquista da Luísa, né, gente? Às vezes as pessoas valorizam muito pouco as duplas, mas é Sim. uma dificuldade classificar para o WTA Finals. A única outra brasileira que já se classificou foi a Beatriz Haddad Maia em 2022, também para a chave de duplas. E a Luísa, assim, tem uma coisa legal que é ela se classificou para o WTA Finals em 2021, quando ela estava super bem, tinha ganhado a medalha de bronze em Tóquio, vocês se lembram, né? E aí, logo na sequência, ela chegou na semifinal do US Open e ela se lesionou no jogo. Acho que vocês devem se lembrar, porque foi uma imagem que circulou muito dela sendo retirada de quadro de cadeira de rodas. Ela teve um rompimento do ligamento do joelho direito nesse jogo, e aí ela ficou 1 ano afastada do circuito. E aí ela não jogou o WTA Finals. Então ela se classificou, foi a primeira vez que ela se classificou em 2021 e acabou não podendo jogar por causa disso, assim. Então vai ser a primeira vez que ela joga, né, assim, espero, né, por favor, se classificou, e, né, vai ser a primeira vez que ela vai efetivamente disputar. No ano passado, ela chegou a ser reserva do torneio, então sempre, né, durante o WTA Finals, que reúne as melhores jogadoras da temporada, tem 1 ou 2 jogadoras que vão serem a reserva no caso de alguém machucar ou alguém, enfim, ter algum problema e não poder competir. Ela foi reserva no ano passado, mas não chegou a jogar. Então, acho que justo também com ela, assim, né, porque efetivamente coroar uma temporada muito boa e, no caso dela, também coroar uma carreira, assim, né, brilhante e com uma infelicidade, nesse caso lá de 2021, de quando ela classificou e não conseguiu jogar. Eu tô super feliz, super empolgada, já falei várias vezes que eu sou muito fã da Luísa, né, e acho que ela encaixou aí com a Timeia, né, e estão fazendo, enfim, uma temporada muito legal, principalmente a partir ali de abril, maio, elas começaram a jogar frequentemente juntas e começaram a aparecer os resultados. Para quem quiser dar uma olhada, a gente fez um texto especial para a coluna Na Paralela sobre tênis feminino, especial e dedicado justamente a essa conquista da Luísa, retomando a temporada dela, retomando também esse histórico de brasileiras e brasileiros que já jogaram esse torneio que marca o final da temporada. Então, assim, entre os homens, a gente já teve um conjunto de brasileiros que disputou várias edições. O Guga disputou 3 edições, o Marcelo Melo e o Bruno Soares disputaram várias edições do ATP Finals, mas entre as mulheres, só a Bia Haddad e agora a Luísa. Então, tá lá no nosso site revistamarta.com. Vamos falar agora um pouquinho da Ingrid e da Laura, que chegaram às semifinais do Rio Ladies Open. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. A dupla brasileira formada pela Ingrid Martins e pela Laura Pigossi chegou à semifinal do Rio Ladies Open de 2025 no WTA 125 disputado no saibro da Tech7 Academy no Rio de Janeiro. Elas avançaram bem na competição, mas elas foram infelizmente superadas na penúltima rodada, disputada na última sexta-feira, no dia 17, e infelizmente não conseguiram disputar a final. Apesar da derrota, o desempenho da parceria chama atenção pela força demonstrada em casa. O torneio ele marcou a estreia de Martins e Pigossi em uma etapa do WTA de nível 125 em solo brasileiro, o que por si só já representa um avanço importantíssimo para o tênis feminino nacional. Mas muito embora elas não tenham conquistado o título, a Ingrid e a Laura mostraram um progresso muito bom e elas consolidaram a sua parceria em um evento de peso no cenário do tênis. O resultado ele reforça expectativas para as próximas competições, onde elas poderão buscar ainda mais consistências e conquistas nessa parceria. E a dupla formada pela Leire Romeno Gormaz, da Espanha, e a Tara Wurt, não sei como fala, da Croácia, conquistou o título de duplas do Rio Ladies Open, e na final disputada no sábado, dia 18, no Tech7 Academy, no Rio de Janeiro, elas venceram a Irene Burrillo, da Espanha, e a Ekaterine Gorgodze, da Geórgia, com parciais de 6-4 e 6-1. Legal esse torneio aí, que é o segundo
grande torneio, né, do circuito da WTA que acontece no Brasil. A gente teve o SP Open, que é um torneio de nível 250. Tivemos agora o Rio Ladies Open, que é um torneio de nível 125. E vamos ter na sequência um outro torneio, que é o End Open, que acontece em Florianópolis, que também é desse nível WTA 125. E Ingrid e Laura, que foram vice-campeãs do SP Open e agora fizeram semifinais aí do Rio Ladies Open. Eu acho que é legal que elas estão aproveitando a oportunidade de jogar em casa para também somarem pontos aí no circuito do tênis. Vamos falar então um pouquinho desse outro torneio. Algumas brasileiras aí, né, estrearam com derrota no WTA 125 de Florianópolis. Conta os detalhes pra gente, Ingrid. Sim, a chave principal do WTA 125 em Florianópolis, ele começou na segunda-feira, dia 20. Duas brasileiras entraram em quadra no primeiro dia, a Ana Candiotto e a Luísa Fulana, mas o mau tempo ele interferiu na programação do campeonato e adiou alguns dos jogos que estavam previstos para o segundo dia do torneio, o dia 21. A paulista Ana Candiotto, ela abriu a programação da quadra central em uma partida contra a burundinesa Sadanaimana. Ela foi superada pela cabeça de chave número 7 por 2-0 em parciais de 6-2 e 6-1, em uma partida que foi de completa dominação da rival, né? A Luísa Fulana, ela encerrou a programação da quadra central, também com derrota. A brasiliense, ela enfrentou a experiente tenista Victoria Bossio e perdeu por 6-1 e 7-5. A fulana até ensaiou uma reação nesse segundo set, mas ela não conseguiu o resultado e com as derrotas, as tenistas se despediram da competição na rodada de estreia. Na terça-feira, dia 21, o dia da nossa gravação, né? Mais brasileiras entram em quadra. A Júlia Konishi, que furou o quali, ela abriu a programação da quadra central nesse dia e enfrentou a espanhola Leire Romero Gormaz, que foi campeã de duplas, né, do Rio Ladies Open, e foi derrotada por um duplo 6-1. A Laura Pigossi, número 178 do ranking WTA, ela enfrentaria a também campeã das duplas do Ladies Open, a croata Tarja Wurf, mas ela desistiu por conta de uma lesão no ombro. Então, a Laura, nesse momento, está fazendo o jogo contra a lucky loser, a chilena Fernanda Labragna. A Carol Meligeni, ela também fez uma partida já no dia de hoje, e contra a argentina Solana Sierra, que nesse ano ela tá tendo um bom ano, chegou às oitavas de Wimbledon, e a Carol, ela perdeu por 7-6 e 6-0. Já a Gabriela Sé, ela jogou também contra uma das campeãs do Rio Ladies Open, essa do simples, a Simona Waltert, e também sofreu uma derrota por 6-2 e 6-4. Tivemos aí resultados não muito bons, né? Não muito bons. Sim. Agora, encerra a competição, né? A participação das brasileiras na competição nessa terça-feira. A Naná, que entrou no campeonato com a wildcard e vai enfrentar a cabeça de chave número 5, a austríaca Julia Graber. Ela joga ainda nessa terça-feira, né? Sim. Mas tá previsto para acontecer depois da gente terminar aqui a nossa gravação. Então, na semana que vem, a gente traz aí os resultados, principalmente o resultado do jogo da Naná. Agora eu vou passar aqui por um giro de notícias do tênis, notícias que não entraram aqui no programa, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, revistamarta.com. A suíça Simona Waltert, número 97 do mundo e cabeça de chave número 1, sagrou-se campeã da primeira edição do Rio Ladies Open, torneio da série WTA 125, disputado nas quadras da Tech7 Academy, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na final realizada no último domingo, dia 20, Simona venceu a francesa Alice Ramy por 2-0. A conquista representa o maior título da carreira da atleta de 24 anos, sendo sua primeira taça em torneios de nível WTA.
Na última sexta-feira, dia 17, a Confederação Brasileira de Tênis divulgou as 5 tenistas convocadas para representar o Brasil nos playoffs da Billie Jean King Cup. A equipe liderada pelo capitão Luiz Peniza conta com Laura Pigossi, Luísa Stefani, Ana Candiotto, Nauane Silva e Ingrid Martins. A gente termina o segundo bloco agora, a gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. E a gente está de volta para o terceiro bloco do MartaCast. Vamos falar bastante de vôlei agora. Antes de começar, pedir para as meninas se apresentarem. Sentaram aqui agora. Começa, por favor, Fran. Oi, gente, eu sou Franciele Messias, estudante do 5º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, sou a Soraya Carvalho, estudante de jornalismo aqui na UFMG e bolsista no Coletivo Marta. Então vamos lá, gente. Vamos falar de Superliga. Começou finalmente! Para a alegria dos voleifantes. Sim! E o Praia Clube estreou com vitória e mostrando a força dele em casa, né? Conta os detalhes pra gente, Carol. Então, 2 semanas atrás a gente tinha comentado sobre uma instabilidade do Praia, que tinha que se reconstruir para a Superliga e aparentemente, pelo menos começou bem, né? O Dentil Praia Clube iniciou a Superliga Feminina com o pé direito, jogando no ginásio do UTC em Uberlândia. A equipe mineira venceu o Brasília Vôlei por 3-1, com parciais de 25-18, 25-20, 21-25 e 25-21, e mostrou por que segue entre as principais candidatas ao título nacional. O time comandado por Rui Moreira demonstrou entrosamento e solidez desde o início. O bloqueio, tradicional ponto forte do Praia, foi determinante para conter os ataques do adversário e a central Adenísia se destacou como o nome do jogo. Com a presença constante na rede e a liderança em quadra, ela foi eleita a melhor da partida e garantiu o troféu Viva Vôlei. A levantadora Macris também teve uma atuação segura, variando as jogadas e mantendo o ritmo ofensivo equilibrado entre as atacantes. Nos 2 primeiros sets, o Praia dominou com um saque agressivo e marcação ajustada, abrindo vantagem e administrando o placar com tranquilidade. O Brasília, porém, reagiu no terceiro set. Apostando na força das centrais Lívia e Sara Evaristo, a equipe visitante ganhou volume no jogo e impôs uma boa sequência de ataques, reduzindo a diferença ao vencer por 25-21. A vitória das Candangas trouxe emoção ao duelo, mas o Praia retomou e controlou o quarto set. A equipe mineira mostrou experiência para conter o ímpeto adversário e voltou a fazer valer o peso do seu elenco. Com bloqueios decisivos e eficiência no contra-ataque, as donas da casa fecharam o jogo por 25-21. E com esse resultado, o Praia soma os 3 primeiros pontos na tabela e dá um tom de mais uma temporada competitiva. A equipe volta à quadra na próxima sexta-feira, dia 24, novamente em Uberlândia, mas dessa vez para enfrentar o Maringá, enquanto o Brasília busca uma reabilitação contra o Tijuca no sábado, dia 25, no Rio de Janeiro. A gente ficou preocupado com o Praia, Ficamos, né? a gente A derrota não tava... pro Minas, né? No Campeonato Mineiro foi meio... não era o Praia que se mostra ao longo dos anos, que eu até comentei agora que é um dos melhores times, um dos fortes candidatos ao título. Foi um jogo chocante, assim, com parciais muito baixas. Então, acho que talvez realmente as meninas estavam se preservando, sabendo que vinha algo maior pela frente, talvez. Então, agora o Praia se mostra muito mais equilibrado, muito mais estabilizado e vem firme aí, né? Sim. Encontrando o caminho, né? Sim. Vamos falar agora de um outro jogo, né, dessa primeira rodada aí da Superliga, que foi Fluminense que enfrentou o Maringá e venceu. Conta os detalhes pra gente, Sol. Pois é, Carol, o Fluminense começou a Superliga Feminina com emoção e virada diante da torcida lá na Hebraica, no Rio de Janeiro. Depois de sair atrás por 2-0, o time tricolor se recuperou e derrotou o Sancor Maringá por 3-2, com parciais de 18-25, 21-25, 25-18, 25-22 e 15-8, em uma partida que durou 2 horas e 36 minutos. Mesmo desfalcado da ponteira Amanda, poupada pós-lesão na final do Campeonato Carioca, o Fluminense mostrou poder de reação. A cubana Neymara Valdez foi o grande destaque da noite, com 22 pontos e o troféu Viva Vôlei de melhor jogadora. Ariane e Lara também tiveram atuações consistentes, contribuindo com 18 e 16 pontos, respectivamente. Pelo lado paranaense, Jax Schmitz foi o nome mais eficiente, somando 19 acertos. O início do jogo foi todo do Maringá, que se impôs no ataque e explorou as falhas da recepção tricolor para vencer as 2 primeiras parciais.
O Fluminense chegou a liderar os sets iniciais, mas não sustentou o ritmo e viu as visitantes abrirem 2-0 no placar. A virada começou no terceiro set, quando o time carioca reagiu com intensidade. Com saque agressivo e bloqueio ajustado, o Fluminense dominou as ações e venceu a parcial por 25-18. No quarto set, o equilíbrio voltou a marcar o confronto. O Maringá chegou a encostar no placar após estar 5 pontos atrás, mas as donas da casa resistiram e fecharam em 25-22, levando a decisão para o tie-break. No set decisivo, o Fluminense manteve a confiança e controlou o ritmo do jogo do início ao fim. Com boa distribuição de jogadas e consistência defensiva, o time das Laranjeiras abriu vantagem e não olhou para trás, selando a vitória por 15-18. Começou emocionante. Era isso que eu ia falar. É bom demais quando tem jogo assim, que vai pra 5 sets e você não sabe o que vai acontecer. É muito bom. É o melhor do vôlei. É o melhor do vôlei. Essa é a Superliga que eu tava esperando. Da equipe sofre. É, sofrido, mas é emocionante. É muito bom. Legal. Olha, quem ganhou sem sofrimento foi o Sesc Flamengo, que venceu o Paulistano Barueri também nessa primeira rodada aí da Superliga Feminina. Conta os detalhes pra gente, Fran. Sim, Carol, foi isso mesmo. O ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, foi palco desse duelo entre Flamengo e Paulistano Barueri pela estreia da Superliga 2025-26. Na estreia da competição, o time carioca saiu vitorioso, vencendo por 3-0, 25-12, 25-19 e 26-24. O confronto foi marcado pela forte defesa e ataque da equipe rubro-negra, né, que contou com destaque da ponteira Simone Lee, a maior pontuadora da partida, com 24 pontos. A vitória também contou com a contribuição da ponteira Karina e da oposta da seleção brasileira Tainara, ambas com 12 pontos. O início do primeiro set foi bem equilibrado, né? O Flamengo assumiu o controle após o bloqueio, que empolgou toda a torcida e venceu a parcial por 25-12. Assim como o segundo set começou bem equilibrado e foi marcado por um grande rally de 1 minuto e 37 segundos, assim. Foi, assim, de tirar o fôlego, né? Com 28 trocas, né? Entre as jogadoras, e o ponto foi marcado pelo Flamengo. Já no terceiro set, após disputa ponto a ponto, até o 24-24, a jogadora Karina explorou o bloqueio do adversário e garantiu o 26-24, garantindo a vitória do Flamengo por 3-0. Essa edição da Superliga, né, conta com 12 equipes, com turno e retorno. As quartas de finais são definidas com as 8 primeiras colocadas da fase classificatória em um playoff de melhor de 3 jogos. As semifinais seguem o modelo de melhor de 3, enquanto a final será jogo único. O próximo confronto da equipe comandada pelo Bernardinho é no dia 31, às 21 horas, contra o Dentil Praia Clube. Acho que vamos ter um grande confronto, né? Com certeza. No Maracanãzinho. Já o Paulistano Barueri volta às quadras contra o Gerdau Minas, outro grande jogo, né? No sábado, dia 25, às 6h30. A Superliga Feminina 25-26 terá a transmissão da TV Globo, do Sport TV e da GE TV no YouTube também. Esse foi um jogo mais tranquilo, né? Foi. Sim. Mas mesmo assim. Foi aquele rally. Não, foi um rally Nós enorme. temos que conversar assim. sobre aquilo. Eu e meu pai, a gente tem uma mania de ficar mandando lances bonitos do vôlei um pro outro no WhatsApp. E aí, dessa vez, eu consegui mandar esse rally pro meu. Assim, você venceu. Você venceu. Não, mas foi um grande rally mesmo, assim, assistindo, eu acho que eu não me lembro de ter visto um rally tão assim, grande, assim, né? É incrível os rallies do feminino. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do vôlei feminino. Feminino tem muito rally, Os rallies duram muito e você fica às vezes ali segurando a respiração até de tão intenso. No masculino muito quase legal. não tem, né? O pessoal adora criticar, né, a velocidade da bola do feminino, que é menor, como se fosse um ponto negativo, mas na verdade Eu acho é um ponto positivo. É um ponto positivo. Que traz, assim, mais competitividade, Sim, mais com emoção certeza. pro jogo. Sim, porque no masculino dificilmente vai ver um rally de Tão 1 minuto grande, e 37. Sim. 30 segundos já é muito, assim, no masculino. Sim, que legal. Vamos passar aqui agora, então, gente, por um giro de outras notícias do vôlei que não entraram no bloco, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, revistamarta.com. E em Campo Grande, no último sábado, dia 18, o Osasco venceu o SESI Bauru por 3-0 e conquistou pela primeira vez o título da Supercopa Feminina de Vôlei. O troféu marca também o 4º título osaquense em um ano.
todos em cima do mesmo adversário. Já são 5 vitórias em 6 decisões entre as equipes, incluindo Superliga, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. O Brasil voltou ao pódio no Mundial Sub-21 de vôlei de praia pela primeira vez desde 2019. A dupla Marcela e Maria Clara conquistou a medalha de bronze no último domingo, dia 19, em Puebla, no México. Poucas horas após a derrota nas semifinais para as norte-americanas Pérez e Jackson por 2-0, as brasileiras se recuperaram e venceram as húngaras Untimajoros e Kun na disputa pelo terceiro lugar. Em uma partida equilibrada, Marcela e Maria Clara levaram o primeiro set por 25-23, viram as adversárias empatarem em 21-14 no segundo e fecharam o tie-break em 15-13. A gente termina nosso bloco do vôlei agora e voltamos já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta para o nosso quarto bloco aqui do MartaCast. A gente vai falar de vários esportes agora, basquete, ginástica, enfim. Vamos começar com essa notícia que circulou aí, né, nos últimos dias, da Yelena Todorovic, que se tornou a primeira técnica mulher a vencer um jogo no NBB. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. Ela que em julho se tornou a primeira mulher a assumir o cargo de head coach de um time masculino na história do novo basquete do Brasil, o NBB, ao ser anunciada como a nova treinadora do Fortaleza Basquete Cearense. E já na sua estreia oficial, em frente à equipe, a sérvia australiana comandou o Fortaleza BC na vitória por 88-78 sobre o Vasco no último sábado, dia 18, em São Januário, pela rodada de abertura da temporada de 2025-2026 da NBB. Natural de Belgrado, a Helena ela iniciou a sua trajetória como jogadora no tradicional time de basquete Estrela Vermelha e após se aposentar das quadras, ela passou a atuar como técnica e acumulou algumas experiências em clubes da Sérvia, da Turquia, da Grécia e da Espanha também. E ao longo da sua caminhada, ela se destacou pelo trabalho com algumas categorias de base, seleções nacionais e projetos de desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Em 2022, ela foi assistente da seleção feminina da Sérvia e no ano seguinte ela integrou a comissão técnica da seleção masculina, só que da Grécia. Em 2024, ela participou de um programa europeu de intercâmbio e de capacitação que a levou a colaborar com diferentes equipes de todo o continente europeu. E foi durante um treino do Estrela Vermelha que ela conheceu a Thalys Braga, a presidente do Fortaleza BC, um encontro que marcou o início da negociação com o clube cearense, que ela agora assumiu o posto de técnica. Legal, né? Primeira mulher a treinar um time masculino e agora a primeira mulher a vencer um jogo do NBB. Vamos continuar falando de basquete, né? Agora uma notícia aí que também circulou nos últimos dias, que apostadores têm acompanhado o ciclo menstrual de jogadoras de basquete da WNBA e têm utilizado essas informações nas apostas, assim, né? Conta os detalhes pra gente, Soraya, dessa história, né, surreal, complicada, enfim. É até meio louco pensar que isso realmente está acontecendo. No último dia 10, a revista estadunidense Wired publicou uma reportagem expondo que o crescimento da popularidade da Associação Nacional de Basquete Feminino dos Estados Unidos, nesta temporada, que conta com recordes de audiência, maior presença de público e o destaque de estrelas como Angel Reese e Caitlin Clark, vem acompanhando também uma tendência preocupante. Estão se espalhando as apostas esportivas baseadas no ciclo menstrual das jogadoras. Nas redes sociais, um apostador conhecido como Fade Me Bets tem ganhado notoriedade por criar previsões sobre o desempenho das atletas a partir de suposições sobre os seus ciclos menstruais. Ele afirma ter acertado 11 de 16 previsões, com cerca de 68% de acerto, e chama sua prática de blood money, que em tradução livre pode ser dinheiro de sangue ou dinheiro sujo. Em seus vídeos, ele costuma utilizar expressões como "temos uma vítima", referindo-se à linha de aposta antes de afirmar, por exemplo, que determinada jogadora estaria na fase lútea tardia, o que, segundo ele, justificaria uma queda de rendimento.
Em entrevista à revista, ele explicou que a sua metodologia é baseada em análise de estatística de desempenho das atletas desde os jogos universitários e, buscando um padrão, ele tenta presumir associando a ciclos de 24 a 38 dias em que fase do mês elas jogarão melhor ou pior. É válido lembrar que nenhuma das jogadoras, contudo, é consultada. O método se espalhou pelas redes sociais como o Twitter, o X, e o Reddit e vem sendo criticado por especialistas por ser algo pseudocientífico e sexista. Além de falta de base científica, o fenômeno reforça estereótipos de gênero e o estigma sobre a menstruação, alerta Nadia Okamoto, dona da marca de produtos menstruais August. Jogadoras da WNBA recebem até 200 vezes menos que jogadores da NBA. Uma disparidade que, segundo Okamoto, pode ser agravada por discursos que questionam a constância do desempenho feminino. Apesar das críticas, apostas desse tipo continuam circulando, revelando como a crescente visibilidade do esporte feminino ainda convive com práticas que desumanizam e exploram o corpo das atletas. É incrível, né, gente? Assim, eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui ao longo do ano, né, sobre essas relações entre casas de aposta, apostadores e o esporte feminino, e aí surge mais uma coisa, assim, né, porque a gente falou um pouco de como que os apostadores têm focado, né, em atacar mulheres em geral nas redes sociais, várias modalidades, né, incluindo o tênis, têm feito pesquisas mostrando como que, em geral, as mulheres são fortemente atacadas nas redes sociais por vários tipos de pessoas, mas com o foco, principal entre apostadores. E agora a gente tem uma nova coisa, assim, né, que tem sido explorada nesse contexto, né, das apostas, que é essa relação aí, né, que não tem exatamente uma comprovação de desempenho, esportivo com o ciclo menstrual, assim, Não né. tem mesmo. E é difícil até de comentar, porque parece tão surreal. É inacreditável, né, aquelas coisas que É eu surreal. sim, sim. Tem É claro, cada ciclo, cada mulher tem o seu próprio ciclo, mas às vezes, assim, as próprias jogadoras, se não tem um anticoncepcional, por exemplo, para poder regular ali, não vai saber o próprio ciclo. Imagina uma pessoa que nem tá perto. Sim. E a WNBA que tem passado por situações difíceis, né, as mulheres têm se envolvido com vários protestos, né, justamente em função dessas disparidades, né, de retorno Uhum. financeiro para as atletas mesmo. Mais uma coisa, assim, né, então, não é fácil ser atleta mulher, né, gente? Toda hora aparece, alguma outra coisa aí que desestabiliza mesmo, né? Você saber que tem uma pessoa que você não tem nenhuma relação e ela tá acompanhando o seu ciclo menstrual. Ela, Teoricamente está tá acompanhando. acompanhando o seu ciclo menstrual para ganhar dinheiro em cima de uma aposta no seu desempenho ou na sua falta de desempenho, assim, né? Não, e o melhor, ou pior, eu não sei, assim, é tão cômico que chega é tão trágico que chega a ser cômico. É que durante a entrevista ele ainda diz que às vezes ele erra, mas tem, por exemplo, situações que ele vai nas redes sociais das atletas tentar mexer com o psicológico delas e às vezes isso dá certo. Sim. Tipo assim, o cara se sentiu à vontade de dizer que, olha, eu vou lá nas redes sociais, faço um joguinho, jogo um hate pra ver se elas corroboram com a minha aposta. Sim. Isso é bizarro, bizarro. E assim, né, na verdade, o assédio, ele de alguma forma acaba afetando mesmo, assim, né, então é um jogo, enfim, bastante justo, né, principalmente para mulheres e para outros grupos aí, né, que ficam em situação mais vulnerável, nessas relações aí, principalmente mediadas pelas redes sociais, né, gente, que esses ataques e tudo isso acontece em geral nas plataformas de rede social. Bom, vamos falar agora de uma notícia menos surreal, vamos dizer assim, né, que é a participação da equipe brasileira feminina no Mundial de Ginástica que tá rolando essa semana ainda. Conta os detalhes, pra gente, Emanuel. Exatamente, Carol. Na manhã dessa terça-feira, o dia da gravação aqui do podcast, o Brasil entrou em ação no Mundial de Ginástica Artística em Jacarta, na Indonésia. O principal destaque do país no dia foi a Flavinha Saraiva, que brilhou na trave e garantiu a vaga na final do aparelho com a segunda melhor nota da classificatória, que foi a nota de 13,833 pontos.
A experiente atleta de 26 anos vai ser a única brasileira a disputar uma medalha nessa edição. A Flavinha também competiu no solo, onde realizou uma boa série, apesar de apresentar pequenos desequilíbrios na segunda passada e na aterrissagem. A nota final foi de 12,633, insuficiente para avançar à decisão. A outra atleta brasileira que competiu foi a Júlia Soares, que é finalista olímpica na trave nas Olimpíadas de Paris, no ano passado. Ela acabou não repetindo o bom desempenho que ela teve naquela competição, no aparelho em que ela tem um elemento com o próprio nome, ela sofreu desequilíbrios e uma queda na saída e somou apenas 11,500 pontos. No solo, ao som de Raça Negra, ela saiu do tablado na última passada e recebeu 12,100 pontos. As demais brasileiras, mais jovens e estreantes em mundiais, mostraram potencial, mas enfrentaram algumas dificuldades. A Sofia Weisberg, de apenas 15 anos, teve um desempenho consistente na trave, com a nota de 12,733, e disputou a vaga para a final no salto, mas ela não conseguiu alcançar. Já a Júlia Coutinho, também de 15 anos, chamou atenção no solo com uma série artística embalada por Maria Maria, de Milton Nascimento. A apresentação havia sendo quase que perfeita até a última acrobacia, onde ela sofreu uma queda. Ela terminou com a nota de 11,633 pontos. Nas barras assimétricas, a Júlia somou 11,766 pontos, apresentou uma boa execução, mas com elementos de baixa dificuldade, e também não conseguiu vaga nas finais. Nas barras assimétricas, o Brasil foi representado apenas pelas estreantes. Além da Júlia Coutinho, a Sofia Weisberg também competiu e recebeu 12,733 pontos, mas ambas ficaram de fora da final por falta de dificuldade nas séries. Com o desempenho dessa manhã, o Brasil acabou não classificando nenhuma atleta para a final do individual geral, já que nenhuma delas competiu nos 4 aparelhos da competição. A única final com presença brasileira vai ser da Flávia Saraiva, na trave, que mantém vivas as chances do Brasil de medalha no torneio. As finais do campeonato vão acontecer entre os dias 22 a 24 de outubro e vão ser transmitidas pelo Sport TV, pela Cazé TV e pelo Canal Olímpico do Brasil, ambos os 2 últimos sendo gratuitos no YouTube. É isso, a seleção aí bem renovada, né, da ginástica artística, 2 atletas, né, de 15 anos. E aí fica aí pra gente torcer pela Flavinha Saraiva, né, nos próximos dias aí, quando ela deve competir na final, da trave. Eu agora vou passar aqui, gente, por um giro, de notícias que não entraram aqui no bloco, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, revistamarta.com. Os Jogos Pan-Americanos de Tênis de Mesa 2025 chegaram ao fim no último domingo, dia 19, em Rock Hill, nos Estados Unidos, com o Brasil conquistando 2 medalhas. Uma de prata com Bruna Takahashi no individual feminino e outra de bronze pela seleção feminina por equipes. No individual, Bruna voltou a uma final com a porto-riquenha Adriana Dias, mas foi superada por 4-0. Com o resultado, Dias conquistou seu hexacampeonato do torneio, enquanto Takahashi somou seu 4º vice-campeonato em 5 edições. Ela também foi finalista em 2019, 2021, 2023 e 2024. Já na disputa por equipes, o Brasil garantiu o bronze após ser superado pela equipe de Porto Rico nas semifinais por 3-1. O Brasil encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Halterofilismo Paralímpico 2025, realizado no Cairo, no Egito, com excelentes resultados entre as mulheres. O destaque ficou para as halterofilistas Lara Lima, Mariana D'Andrea e Tayane Medeiros, que conquistaram medalhas individuais e ajudaram o país a garantir o ouro por equipes. O Grand Prix de Guadalajara de Judô, realizado entre os dias 10 e 12 de outubro no México, reuniu alguns dos principais nomes do judô mundial em busca de pontos no ranking da Federação Internacional de Judô. O grande nome da campanha brasileira foi Jéssica Pereira, campeã na categoria até 52 quilos. Já a Beatriz Freitas ficou com a prata na categoria de até 78 quilos. Completando o pódio brasileiro, 6 atletas conquistaram medalhas de bronze. Nicole Marques, Shirley Nascimento, Nauana Silva, Rafaela Silva, Kailane Cardoso e Giovana Santos. A gente vai terminando, né, o programa dessa semana. Se você quer saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, acesse o nosso site revistamarta.com ou nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite,
O MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Ficamos por aqui, né, gente? É isso aí. Então, semana que vem a gente está de volta com mais notícias dos esportes femininos. Até mais!